Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite ao Litamar. É um enorme prazer estar com vocês aqui e, sobretudo, poder discutir essas questões que tomam o mundo inteiro nos últimos meses, né? Eu vou tentar fazer uma exposição estritamente dentro do modelo, né? Assim, dentro da meia hora. Então, eu peço desculpas se algumas vezes eu, porventura, venha apresentar de uma forma muito rápida. O meu objetivo é discutir o tema da pandemia sobre o ponto de vista da justiça social, especificamente a distribuição de recursos de saúde sobre o ponto de vista de um conceito distributivo de justiça, né? Esse texto, o que vai ser esse texto no futuro, teve a contribuição de Letícia Gonçalves, que escreveu também anteriormente um texto que foi publicado na revista Diversitatis sobre essa mesma questão. O que eu vou tentar fazer agora é tentar entrar em dados menos técnicos e mais numa discussão mesmo sobre a avaliação desses critérios sobre o ponto de vista da justiça e da moralidade, né? Bem, a chegada do Covid-19 deu visibilidade a inúmeros dilemas de ordem ética e política que, embora tenham origem no próprio modo de estruturação da nossa sociedade, permaneciam encobertos ou debatidos apenas em ambientes bastante restritos. Nessa exposição, pretendo discutir um dilema diretamente relacionado à justiça. Trata-se da gestão de recursos escassos e a consequente necessidade de estabelecimento de critérios para a eleição de indivíduos que receberão os suportes de saúde mais adequados relacionados a acesso de leitos de UTI, ventilação mecânica, hemodiálise, entre outros. Em artigos anteriores, apresentamos e analisamos 4 propostas de estabelecimento de critérios realizadas no Brasil durante a fase inicial da pandemia, mais especificamente até o mês de março. Pretendemos agora retomar essa análise e ampliar o debate para os aspectos moralmente relevantes dos documentos analisados. Para isso, pretendemos retomar de forma sucinta nosso relato das propostas. Dessa forma, pretendemos, de antemão, recusar uma visão recorrente de que a urgência pandêmica cria um contexto particular de tomada de decisão em que somos levados a suspender nossos valores morais e normas. Bem, então, a discussão sobre as propostas, eu vou passar rapidamente por elas. Nós tentamos, então, analisar os antecedentes, né? O antecedente é um documento, né? Uma normativa do Conselho Federal de Medicina de 2016, que já a resolução 2156, que já normatizava a distribuição de leitos, priorizando, em primeiro lugar, pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Em seguida, pacientes que necessitam de monitoramento intensivo pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata e sem limitação de suporte terapêutico. Em terceiro, pacientes que necessitam das intervenções de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. E 4, pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica. Quinto, finalizando, pacientes com doença em fase de terminalidade ou moribundos sem possibilidade de recuperação. Para esses últimos, então, é recomendada a admissão em unidades de tratamento paliativo, né? Esse documento, ele é mencionado aqui porque ele vai servir de referência aos diversos documentos que foram, então, realizados ou elaborados durante a pandemia. Sobre os documentos analisados, nós vamos trazer documentos. Um primeiro documento que é da Associação de Medicina Intensiva, em conjunto com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Eles vão gerar um único documento que a gente vai chamar aqui o documento da AMIP, né? O segundo documento é um documento apresentado pela Sociedade Brasileira de Bioética. O terceiro é um documento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERGE, e um quarto documento, na realidade, ele é apresentado em 2 veículos de comunicação jornalísticos e dos nossos colegas aqui presentes, Alcino Bonella, Darley Dallagnol, Marcelo Araújo e Marco Azevedo, né?
Esses documentos eles foram analisados mais num texto anterior, que foi publicado pela Diversitatis, e eu agora vou tentar só trazer os elementos em comum que eles apresentam, né? O documento da AMIB, que vai ser o documento que vai servir também como parâmetro aqui, ele propõe uma pontuação baseado no SOFA e baseado no ECOG, né? O SOFA é um score com indicação de avaliação que avalia 6 sistemas fundamentais, que é o respiratório, a coagulação, o hepático, o circulatório, o neurológico e o renal. Os pontos variam de 0 a 4, sendo que a atribuição de 0 ocorre quando o sistema não foi atingido, e 1 e 2 quando há disfunção do órgão, 3 e 4 quando há falência dos órgãos. A aferição não é rápida e exige, além de uma avaliação clínica, exames laboratoriais, como, por exemplo, medir a quantidade de bilirrubina e creatinina em 24 horas. E aí tem um gráfico que eu não vou passar, porque não faz... para a gente não perder tempo com ele, né? E o documento, então, da AMIB, ele vai se servir desses dois documentos, né? Desses dois critérios, desses dois parâmetros. O documento apresentado pela Sociedade de Bioética, ele endossa plenamente o documento apresentado pela AMIB, e o do Conselho Regional de Medicina, embora não mencione, adota também o SOF, e vai estabelecer critérios também de funcionalidade bastante semelhantes, né? De tal forma que nós vamos ter um quadro avaliativo. Seria interessante que eu pudesse colocar aqui o quadro para vocês, mas eu vou tentar colocar. De qualquer maneira, o documento mais controverso é apresentado, então, pelo nosso grupo de filósofos e além de filósofo médico emergentista, o Marco Azevedo, que falou na noite de ontem, né, no final da tarde de ontem, e é um documento que apresenta como as seguintes prioridades. Ele segue o documento já mencionado do Conselho Federal de Medicina e depois acrescenta, em segundo lugar, profissionais de saúde, por esses poderem retomar ao trabalho, contribuindo para o tratamento de outras pessoas. O terceiro, ciclo de vida, sendo primeiro as pessoas com até 40 anos de idade, seguido daquelas de até 75, e em terceiro aquelas com mais de 75. Sobre essa última sugestão, argumento que, embora a vida tenha um igual valor moral, aquelas pessoas em estágio menor deveriam ter a oportunidade de chegar à senioridade. Esgotados esses critérios, sugere então a possibilidade de adoção do sorteio, né? Eu faço aqui um gráfico, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Onde está aqui o gráfico? É esse aqui. O gráfico, ele não cabe totalmente na tela. Bom, esse gráfico, ele tenta então mostrar quais são os pontos de convergência entre as perspectivas, né? Bom, não deu para vocês verem muito bem o gráfico. Eu vou então voltar aqui para a apresentação e vou tentar tratar então os pontos consensuais. Não, então, o que eu vou tratar agora são as proposições conceituais, né? Quer dizer, quais são os aspectos em que esses autores convergem, né? E aqui eu fui mexer, fui colocar aqui, agora a tela ficou mais complicada para mim. A falta de controle tecnológico é horrível, a gente acaba perdendo um tempo enorme com... Bom, então, para fins didáticos, iremos agora enumerar as seguintes convergências. Sumiu agora o meu texto. Iríamos agora enumerar as seguintes convergências entre os autores, né? Primeiramente, todos assumem estarmos diante de uma situação de escassez, o que, por conseguinte, em segundo lugar, torna necessário o estabelecimento de critérios distributivos de recursos. Em terceiro, considera o critério médico-científico mais adequado para a determinação das prioridades. Em quarto,
visando como objetivo final salvar o maior número de vidas. Então, esses são os aspectos em que todos esses autores parecem convergir. Seguindo item por item, devemos inicialmente refletir sobre o que exatamente significa apelar à escassez de recursos no atual contexto da pandemia de Covid-19. De um modo geral, sabemos que as sociedades concretas vivem em situação, ainda que em algumas bem moderada, de escassez. Essa constatação deu origem a diferentes teorias da justiça distributiva, cada qual focando em algum aspecto considerado por elas básicos e, por conseguinte, como devendo ser garantido para todos. Nesse sentido, as teorias defendem um conceito igualitário de justiça, ou seja, defendem que, ao menos, alguns bens devem ser igualmente distribuídos. Nesse sentido, elas já assumiriam como problemática uma ordenação de critérios para a distribuição de um bem básico. Nesse momento, podemos imaginar a seguinte objeção, né? O recurso ao caráter excepcional da pandemia, supostamente exacerbando ao limite a situação de escassez. A referência ao fato de que estamos vivendo numa situação de limite tem feito com que muitos defendam a impossibilidade atual de pensarmos de forma justa ou ética. Gostaríamos de lembrar que esse tipo de recurso não é novo. No âmbito da moralidade, sabemos que toda sorte de hierarquias entre indivíduos ou grupos foram estabelecidas adotando como pano de fundo a suposta referência a uma situação limite. O famoso dilema do bote salva-vidas, por exemplo, sugere a alegoria de um naufrágio onde um bote com capacidade bastante limitada seria o único recurso disponível para garantir a sobrevivência dos passageiros, porém, evidentemente, não de todos. Esse dilema tem sido usado ao longo da história para justificar o não reconhecimento de direitos sociais básicos enquanto direitos humanos, direitos universais e básicos, e na atualidade para justificar o fechamento de fronteiras europeias e estadunidenses a determinados grupos de refugiados. Uma situação limite seria aquela em que nossos juízos morais estariam suspensos, uma situação caracterizada por muitos como de vida ou morte. Enfim, é possível que haja situações com essas características. Mas, o que pelo menos, o que gostaríamos de ressaltar aqui é que o uso do argumento do bote salva-vidas nos ensinou que a grande maioria das situações que reclamam esse título tem como pano de fundo hierarquias pré-estabelecidas que simplesmente procuram garantir os privilégios concedidos a alguns em detrimento de outros. É certo que os recursos públicos do Estado brasileiro são escassos, porém muito mais flagrante é a forma inadequada como são distribuídos, sem qualquer compromisso com uma distribuição igualitária de bens básicos que anteceda uma distribuição desigual de recursos extras, cuja função é garantir os privilégios já desfrutados por alguns. Mesmo durante a pandemia, essa tem sido a regra. Os recursos são escassos para o investimento em um sistema público de saúde ou para o investimento em universidades públicas, capazes de realizar as pesquisas necessárias ao enfrentamento desta e de tantas outras crises, porém abundam em outros setores já abastados da sociedade. Esse fato não é novidade. Não é uma consequência da pandemia, mas uma herança histórica colonial que reflete ainda hoje um país seccionado, marcado pela desigualdade racial, pela desigualdade de classes sociais, pela desigualdade de sexo e gênero. Um país onde os privilégios de alguns permanecem tocados, apesar da escassez ou da reconhecida finitude dos recursos. A população brasileira tem sido duramente confrontada com um falso e perigoso dilema entre uma escolha pelo florescimento econômico do país e pela garantia à saúde da população, mais particularmente, o dilema entre a garantia do emprego ou o direito à vida. Tal falácia, somada à falta de governamentalidade e gestão estratégica e centralizada, acentua a insegurança e o risco de todo o povo brasileiro. Diante desse quadro, o que dizer sobre o estabelecimento de critérios para a distribuição de recursos emergenciais de saúde? Se os recursos em questões puderem ser considerados essenciais para garantir a vida ou os funcionamentos básicos de qualquer indivíduo, como podemos estabelecer critérios gerais para determinar quem terá acesso aos mesmos? Numa sociedade de tal forma marcada pela diferença de acesso aos recursos em função de determinantes sociais como raça, classe, sexo e gênero, como poderíamos garantir que tais fatores não irão intervir, mais uma vez, na escolha dos eleitos?
No contexto atual, há um forte apelo à saúde mental dos profissionais de saúde envolvidos com a necessidade de tomar decisões pontuais acerca dos pacientes que receberão socorro imediato. Uma lista de critérios supostamente diminuiria o peso da decisão e apaziguaria mentes conflituosas. Gostaríamos de lembrar que muitos profissionais da área de saúde já sempre estiveram envolvidos com esse tipo de decisão. Recomendamos fortemente que ela não seja uma decisão isolada ou circunscrita a esses profissionais, mas que todas as instituições implementem ou convoquem a atuar comitês de ética interdisciplinares já existentes, contendo integrantes da sociedade civil que auxiliem no processo de deliberação, garantindo uma decisão minimamente pactuada entre as partes envolvidas. Para além disso, recomendamos que os profissionais de psicologia psicológica e emocionalmente afetados por tal responsabilidade recorram a suporte psicológico por profissionais da área da saúde mental. O estigma inerente aos que buscam assistência psicológica precisa ser fortemente combatido e incorporado como uma prática recorrente, e essa busca, essa procura incorporada como uma prática recorrente em ambientes em que os profissionais estão submetidos a forte estresse psicológico. Acompanhando a lista de assunções apresentadas anteriormente, passamos agora ao item 3. Todos parecem concordar integralmente com a adoção de parâmetros técnicos destinados por profissionais da área de saúde para o enfrentamento, especialmente médicos. Desta forma, a prioridade número 1 da resolução do Conselho Federal de Medicina opera como um guia das demais propostas, enfatizando a prioridade dos indivíduos que apresentarem maior probabilidade de sobrevida, maior sobrevida com qualidade e que necessitem de um menor tempo de recuperação e uso de determinados recursos. Desta forma, os recursos poderiam ser, então, mais rapidamente destinados a outros pacientes. Em artigo anterior, defendemos que, embora a necessidade de internação em UTI seja uma avaliação de quem, embora a necessidade de internação em UTI, bem como a avaliação de quem é elegível para determinado tipo de assistência, seja uma prerrogativa médica, a questão posta é bem mais abrangente do que a dos limites determinados pelo exercício desses profissionais. A eficácia do critério médico-científico, aqui caracterizado como o critério teórico, precisa ser comprovada a partir de um acompanhamento sistêmico do desenvolvimento dos casos que recebem os cuidados intensivos e seus desfechos. Somente esse volume de análise indicaria, um volume de pesquisas nesse sentido, indicaria o sucesso relativo à finalidade consensual, a saber, salvar o maior número de vidas, e, ao mesmo tempo, permitiria uma visualização mais ampla das diversas consequências da adoção desse critério, né? Então, na verdade, embora seja uma prerrogativa médica determinar o tipo de tratamento que vai ser conferido a um paciente, o que nós estamos discutindo aqui não é uma prerrogativa médica, porque se trata de uma distribuição de recursos públicos, né? Então, é algo que deveria envolver um debate entre todos os segmentos da sociedade. Procuramos, assim, ressaltar que apenas um consenso estabelecido em torno de critérios técnicos como mais adequado para atingir o fim proposto, não há evidências suficientes que ateste uma eficácia real para a solução, né? Destacamos também que a adoção de tal critério, sem uma avaliação cuidadosa dos marcadores sociais de raça, classe e gênero, poderia reforçar a vulnerabilidade de certos grupos e ampliar a desigualdade social da sociedade brasileira. Desde o surgimento da pandemia, vêm sendo divulgadas informações sobre a chamada população de risco, ou seja, aquelas pessoas que possuem uma ou mais características que, em caso de contágio, podem resultar em quadros graves da doença ou em morte. Inicialmente, a principal referência era aos idosos, aos imunodepressivos e pessoas com determinadas doenças de base, como hipertensão e diabetes. O alastramento do vírus entre grupos de indivíduos com características pessoais semelhantes revelou a ampliação desse perfil, acrescentando também outros possíveis fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade.
Alguns estudos já apontam também para a maior ocorrência de mortes em indivíduos racializados e em regiões habitadas por população de baixa renda. Nesse caso, uma pesquisa robusta sobre a propagação e as consequências da infecção pelo Covid-19 não pode negligenciar o potencial de risco resultante do entrecruzamento de inúmeras vulnerabilidades. O critério técnico-científico é o consenso de um determinado grupo de agentes, composto quase que exclusivamente por médicos, que por sua vez tendem, pelo menos no Brasil, a possuir características de raça e classe. São, em sua maioria, brancos pertencentes à classe média a alto. Trata-se, portanto, de um consenso acerca de critérios estabelecidos por uma elite, mas que irão definir uma distribuição de recursos públicos para toda a população. A inclusão de outros segmentos da sociedade no debate tornaria a escolha mais compatível com o pluralismo de formas de vidas inerente à sociedade brasileira e, sobretudo, permitiria ouvir e fazer valer os interesses dos principais afetados por tais deliberações, a saber, aqueles que mais necessitam e recorrem aos serviços públicos de saúde no Brasil. Essas considerações nos direcionam para o outro aspecto central da discussão, a saber, a forma moralmente aceitável de validar escolhas no cerne de uma sociedade que se quer justa, o endosso por parte de todos os seus segmentos. Embora os documentos para a definição dos critérios para a alocação de recursos e bens públicos analisados ratifiquem a necessidade de critérios de comissão de ética com a participação da comunidade, não verificamos em nenhum dos casos uma ampliação do debate no que diz respeito à inclusão de outras categorias profissionais e de membros da comunidade. Adotando uma perspectiva moral de igual respeito a todos os indivíduos, seremos obrigados a refletir sobre as medidas adequadas para que todos os indivíduos efetivamente possam ter seus funcionamentos básicos garantidos. Tal investigação nos conduzirá ao reconhecimento de que indivíduos mais vulneráveis necessitam de assistência adicional. Desta forma, a lógica mais adequada à distribuição de recursos seria a que garante uma atenção prioritária aos mais vulneráveis. As propostas de critério para alocação de recursos apresentadas no âmbito da pandemia no Brasil parecem subverter essa lógica em nome de um fim aceito consensualmente, a saber, o de salvar o maior número de vidas. Chegamos assim à última assunção compartilhada. O que faz com que pareça tão autoevidente aos autores de todas as propostas o dever último de salvar o maior número de vidas? Aqui, algumas hipóteses poderiam ser aventadas. Talvez uma matriz de pensamento utilitarista genérica associada a uma compreensão abstrata da vida como valor absoluto. Talvez a presunção de onipotência dos médicos que supõem possuir um poder sobre a vida e a morte. Talvez a simples necessidade de orientar as escolhas para um fim específico em um cenário de total incerteza. As motivações podem ser as mais diversas, mas não eliminam a necessidade de uma justificação pública do fim eleito. Se considerarmos a história da humanidade e as inúmeras tentativas de extermínio de etnias e populações inteiras, ou ainda a indiferença de tantos representantes políticos e cidadãos brasileiros frente às ações homicidas da polícia em favelas ou regiões periféricas, podemos dizer que salvar o maior número de vidas nunca foi uma aspiração amplamente compartilhada e, para muitos, sequer uma questão. Sob o ponto de vista moral, podemos dizer que mesmo os adeptos de uma perspectiva utilitarista poderiam endereçar críticas à adoção desse princípio. A otimização do prazer e a minimização do sofrimento, assim como a garantia dos interesses preferenciais da maior parte de indivíduos, não podem ser traduzidas por uma lógica de mais ou menos vidas. A qualidade de vida, sim, parece ser o elemento relevante. Para sustentar uma certa coerência argumentativa, poderíamos dizer que quem realmente aspira por salvar o maior número de vidas poderia começar tentando eliminar gastos desnecessários a fim de contribuir para a eliminação da fome que mata diariamente milhões de indivíduos em todo o mundo. Enfim, há distintas perspectivas morais às quais poderíamos recorrer para pensar na mais justa distribuição de recursos básicos no cerne de uma sociedade. Talvez a melhor forma de chegar a uma decisão mais acertada seja permitindo que as diferentes perspectivas dialoguem entre si. A adoção dogmática do valor de salvar o maior número de vidas não contribui para a legitimação moral dos critérios estabelecidos, nem exime seus propositores de fornecer uma justificação moral para a adoção do objetivo em questão.
Concluindo, gostaríamos então de ressaltar 2 elementos que consideramos necessários para promover uma distribuição efetivamente mais justa de recursos. O primeiro, em primeiro lugar, destacamos a necessidade de uma análise crítica das estruturas de poder dominantes que engessam não apenas as práticas institucionais, mas também a produção de conhecimento nas mais diversas esferas da sociedade. Em segundo, para subverter essa estrutura, precisamos ouvir os diferentes segmentos da sociedade, ampliando a nossa compreensão de suas demandas de forma a poder melhor satisfazê-las. Apenas o endosso de um fórum ampliado de discussão pode garantir alguma legitimidade às decisões acertadas ou propostas, ou minimizar os efeitos nocivos que as escolhas pactuadas possam vir a ter sobre determinados indivíduos. O modo como as propostas têm sido apresentadas no Brasil demonstram que o debate carece ainda de um aprofundamento quanto às questões bioéticas relativas à promoção da justiça social. Receamos que o estabelecimento de critérios por eticistas ou por grupos de profissionais da saúde isolados possa vir a subsidiar a assimilação de certas mortes, como, por exemplo, a morte de idosos, de indivíduos pertencentes a populações de risco, como uma consequência natural inexorável do Covid-19. Não podemos cometer o erro de naturalizar o que, em última instância, apenas reflete escolhas sociopolíticas e econômicas realizadas pela sociedade brasileira, pelo menos, e por seus representantes, quiçá há séculos. Sugerimos, assim, um redirecionamento crítico e não pontual das estratégias para enfrentamento da pandemia. É urgente que a pandemia não venha endossar padrões eugenistas e uma necropolítica racista, homofóbica, sexista e elitista. É urgente que a desigualdade social e a precariedade das condições de vida imposta à grande maioria dos cidadãos brasileiros seja finalmente enfrentada. Muito obrigada. Sim, que bom. Que bom, eu gostaria aqui de acrescentar que, evidentemente, apesar do tom forte, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar os nossos colegas, Darley, Alcino, Marco e Marcelo, pela iniciativa de entrar no debate público sobre isso, Eu acho muito importante que, de fato, os eticistas e os bioeticistas, eles não deixem que essas decisões ou que essas questões sejam pensadas fora também da nossa esfera, Mas reforço a necessidade de que, de fato, qualquer lista de critérios, primeiro, evidentemente, como o texto deixa claro, eu não acho que ela seja uma prioridade, e quando se pensa na elaboração dessa lista, que ela deva ser pensada levando em consideração todo o pano de fundo da sociedade brasileira, o modo como a sociedade brasileira é constituída, que torna, evidentemente, certos segmentos cada vez mais vulneráveis, E que esses segmentos, eles venham a ser escutados também, Porque nós, por mais que queiramos, por mais que façamos uso de uma razão imaginativa para tentarmos nos colocar no lugar do outro, temos uma restrição que é o nosso próprio lugar de existência, de fala e etc. E não temos como, portanto, acessar demandas de coletivos que são tão distintos de nós, Então, é muito importante que haja efetivamente, como já foi dito aqui, um overlap consenso, sobre o que deve ser feito, sobre que medidas tomar, mas que esse consenso ele seja extraído de um fórum bastante múltiplo de indivíduos e de segmentos da sociedade, E é isso. E também eu gostaria de agradecer a Gabriele a menção do Brasil de Cleonice e dizer que também gostaria de dedicar a minha fala ao Brasil de Cleonice.
Sim, muito bem.